Você injeta uma pequena dose de um líquido transparente. Parece algo simples, quase banal. Uma caneta pressionada contra a pele por alguns segundos e nada mais. Mas enquanto você continua a sua rotina, algo profundo começa a acontecer dentro do seu corpo. As chamadas canetas emagrecedoras entraram no centro das conversas sobre saúde porque muitas pessoas começaram a perder peso em velocidade surpreendente. Em poucas semanas, números na balança que antes pareciam impossíveis começam a cair. Mas a verdadeira pergunta é: o que exatamente está acontecendo dentro do seu organismo nesse momento? Para entender isso, é preciso olhar para um sistema biológico que normalmente passa despercebido: o sistema de regulação da fome. Seu corpo possui um conjunto extremamente sofisticado de sinais hormonais que controlam quando você sente fome, quando sente saciedade e quando armazena energia. Durante milhões de anos de evolução, esses mecanismos foram criados para proteger o corpo da escassez de alimento. O problema é que o mundo moderno mudou completamente esse cenário. Hoje, o desafio raramente é encontrar comida, é controlar o excesso dela. Entre os principais mensageiros desse sistema está um hormônio chamado GLP-1. Sempre que você come, seu intestino libera essa substância para avisar ao cérebro que alimento chegou. Esse hormônio viaja pela corrente sanguínea até regiões específicas do cérebro responsáveis pelo controle do apetite. A mensagem que ele transmite é simples: você já recebeu energia suficiente. Em condições normais, esse sinal dura pouco tempo e desaparece rapidamente após a digestão. As canetas emagrecedoras funcionam justamente imitando esse hormônio natural, mas de forma muito mais potente e duradoura. Em vez de desaparecer rapidamente, o sinal de saciedade permanece ativo por muito mais tempo no organismo. Quando essa mensagem prolongada chega ao cérebro, algo curioso começa a acontecer. O centro de controle da fome começa a diminuir gradualmente o impulso de comer. Não se trata exatamente de força de vontade ou disciplina alimentar. Muitas pessoas descrevem uma sensação diferente, simplesmente não pensam em comida com tanta frequência. Porções menores começam a parecer suficientes. Aquela necessidade constante de beliscar algo ao longo do dia diminui. O cérebro passa mais tempo em silêncio quando se trata de fome. Mas as mudanças não param no cérebro. O sistema digestivo também começa a funcionar de forma diferente. Um dos efeitos mais importantes dessas substâncias é a desaceleração do esvaziamento do estômago. Isso significa que os alimentos permanecem no estômago por mais tempo antes de seguirem para o intestino. Esse pequeno detalhe cria um efeito poderoso. A sensação de saciedade dura muito mais. Quando você come menos e permanece satisfeito por mais tempo, o corpo naturalmente passa a receber menos calorias. É nesse momento que o metabolismo começa a recorrer às reservas de energia armazenadas, as células de gordura começam a ser quebradas e utilizadas como combustível para manter as funções do organismo. É por isso que muitas pessoas observam uma perda de peso relativamente rápida. Ao mesmo tempo, essas substâncias também influenciam outro sistema essencial, o controle da glicose no sangue. O GLP-1 ajuda o corpo a usar a insulina de forma mais eficiente, reduzindo picos de açúcar após as refeições. Isso cria um ambiente metabólico mais estável, com menos oscilações de energia e menos episódios de fome repentina ao longo do dia. Outra mudança curiosa acontece no cérebro. Regiões ligadas ao prazer alimentar começam a responder de forma menos intensa a certos alimentos altamente calóricos. Muitos usuários relatam que comidas que antes pareciam irresistíveis passam a ter menos impacto emocional. Aquela vontade automática de repetir o prato ou buscar uma dessopeira pode simplesmente desaparecer. Mas enquanto esses efeitos parecem quase milagrosos na superfície, seu corpo continua realizando ajustes internos complexos.
Sempre que ocorre uma perda de peso rápida, o organismo tenta se adaptar ao novo cenário energético. Ao longo da evolução, perder peso rápido era sinal de escassez de alimento. Por isso, o corpo possui mecanismos para desacelerar o metabolismo quando percebe uma redução significativa de energia disponível. E é exatamente nesse ponto que surge a grande pergunta: até onde essas mudanças podem ir e o que acontece dentro do corpo quando esse processo continua por muito tempo? Quando o corpo percebe que está recebendo menos energia do que antes, ele começa a entrar em um estado de adaptação metabólica. Esse processo acontece de forma silenciosa. O organismo passa a usar energia com mais cautela, tentando preservar recursos. É como se o corpo estivesse tentando se preparar para um período de escassez. Ao mesmo tempo, a perda de gordura continua acontecendo, porque o consumo de calorias permanece menor do que o gasto energético diário. Durante esse período, muitas pessoas relatam algo curioso. A relação emocional com a comida começa a mudar. A alimentação deixa de ocupar tanto espaço nos pensamentos. O impulso automático de procurar algo para comer, mesmo sem fome real, diminui. Para o cérebro, isso representa uma mudança significativa no circuito de recompensa alimentar, que normalmente é estimulado por alimentos ricos em açúcar, gordura e calorias. Essa alteração acontece porque as canetas emagrecedoras não atuam apenas no sistema digestivo. Elas também influenciam regiões profundas do cérebro responsáveis por prazer, motivação e comportamento alimentar. Quando esses centros recebem sinais constantes de saciedade, o desejo por comida perde parte de sua intensidade. É como se o volume da fome fosse reduzido gradualmente. Com menos estímulos para comer e uma digestão mais lenta, o corpo entra em um novo ritmo metabólico. As refeições passam a ser menores, mais espaçadas e muitas vezes mais conscientes. Ao longo das semanas, essa combinação de fatores cria um cenário favorável para a redução contínua de gordura corporal. Mas o corpo humano é um sistema extremamente adaptável. Sempre que há uma mudança significativa no peso, outros mecanismos começam a se ajustar. O metabolismo basal, a quantidade de energia que o corpo usa apenas para manter funções vitais, pode diminuir ligeiramente. Isso acontece porque um corpo mais leve naturalmente precisa de menos energia para funcionar. Além disso, o cérebro possui sensores extremamente sensíveis para detectar mudanças no estoque de energia do organismo. Quando o tecido adiposo diminui, hormônios relacionados à fome podem começar a se ajustar. Esse é um dos motivos porque o controle do peso a longo prazo sempre envolve um equilíbrio delicado entre metabolismo, comportamento alimentar e estilo de vida. Outro fator importante é que o emagrecimento rápido pode alterar temporariamente a forma como o corpo distribui energia entre diferentes tecidos. O organismo prioriza funções essenciais, como atividade cerebral, funcionamento do coração e equilíbrio hormonal. Esse processo de reorganização energética é parte natural da adaptação metabólica. Com o passar do tempo, muitas pessoas percebem uma melhora na estabilidade de energia ao longo do dia. Sem grandes picos de glicose e sem ciclos frequentes de fome intensa, o corpo passa a operar de forma mais previsível. Isso pode refletir em mais clareza mental, menos fadiga após as refeições e maior sensação de controle sobre a alimentação. Mesmo assim, é importante lembrar que essas substâncias não mudam apenas o peso na balança. Elas estão interferindo em sistemas biológicos complexos que regulam apetite, digestão, hormônios e metabolismo. Cada organismo reage de forma diferente, dependendo de fatores como genética, estilo de vida, qualidade da alimentação e nível de atividade física. No final das contas, as canetas emagrecedoras revelam algo fascinante sobre o funcionamento do corpo humano. Grande parte do que chamamos de fome não é apenas força de vontade ou disciplina.
é resultado de sinais biológicos profundamente enraizados no cérebro e no metabolismo. Quando esses sinais mudam, o comportamento alimentar muda junto, e entender como esses mecanismos funcionam pode ser um dos primeiros passos para compreender melhor a relação entre o corpo, a comida e o equilíbrio metabólico.